de cada contribuinte, né? São cerca de 200 mil contribuintes no Estado. Então, precisa muita gente trabalhar também, né, nesses setores de apoio. Logístico. Eu estou perguntando isso porque eu entrevistei aqui alguns fiscais de outras áreas, por exemplo, da Receita Federal, e nós chegamos à conclusão que, por exemplo, na Receita, foi dado aqui um depoimento, que 80%, em média, dos fiscais da Receita Federal não trabalham no front, ou seja, apenas 20% exerceria a sua atividade fim como fiscal de rendas da Receita Federal. Outros dão todo aquele suporte que o senhor acabou de mencionar. A próxima pergunta, então, é: qualquer pessoa pode ser fiscal? Não, ela tem que ter curso superior. Sim. Em que áreas? Tem que ser contador, por exemplo, para ser fiscal? Não. Basta que faça um curso universitário de 4 anos. No mínimo, ou que corresponda a 2.100 horas aula. Aí já está habilitado a se inscrever no concurso. Então você, por exemplo, que é formado em moda ou em teatro, pode ser um fiscal do ICMS. Música. Letra, música. Pode ficar tranquilo. Desde que tenha esses 4 anos. É claro, que passe na prova, são 200 que passe, né? A prova é muito difícil, é verdade. Mas veja, se o senhor pudesse escolher, o senhor faria tudo de novo? Ou seja, o senhor gostou de ser fiscal de rendas do ICMS durante esses 34 anos? Eu não estou considerando apenas o lado financeiro, que deve naturalmente ser excelente, a remuneração, nós já vamos perguntar sobre quanto ganha um fiscal, mas eu gostaria de saber a sua opinião íntima, como aposentado hoje, ao longo desses 34 anos. O que o candidato pode esperar de retorno dessa área que lhes espera? Olha, eu gostei muito de exercer o cargo de fiscal de rendas, eu repetiria tudo, novamente tudo, teria sido fiscal de rendas, foi uma profissão excelente, dediquei 34 anos da minha vida a esse assunto, continuo com muitos amigos como fiscais de rendas atuantes, e eu recomendo para as pessoas essa carreira, uma carreira muito bonita, está ligado à Constituição do Estado, à instituição do Estado, quer dizer, é alguém que ajuda a que o Estado tenha os recursos necessários para cumprir as suas finalidades institucionais. Eu acho a carreira nobre, muito dignificante, eu tive uma honra muito grande de ser fiscal de rendas. Dentro do cargo fiscal de rendas, você tem ali, deve ter várias funções, né? Funções comissionadas, enfim. Quais foram as funções ao longo desses 34 anos que o senhor acumulou ao seu cargo? Eu fui inspetor regional, quer dizer, uma espécie de chefe da fiscalização aqui da cidade do Rio de Janeiro. Fui diretor do Departamento de Legislação e Estudos Tributários, né, que elabora as leis, decretos e resoluções, e fui também subsecretário de Fazenda, né, especificamente da área de Receita, e também foi o principal cargo da minha carreira. Fui também do Conselho de Contribuintes, que julgava os litígios, as contendas tributárias entre o fisco e os contribuintes. Na época que o senhor foi diretor do Departamento de Estudos e Legislação Tributária do ICMS aqui no estado do Rio de Janeiro, foi uma época que o senhor, dentre essas funções que o senhor exerceu, me parece que foi a mais ligada ao campo pedagógico. Ou seja, o senhor atuava, entre aspas, como uma espécie assim de professor dentro do ICMS, ajudando na formação dos novos fiscais. E quanto tempo dura esse curso de formação? Esse curso normalmente dura 3 meses, antes do fiscal ir para a rua, né? O Estado hoje tem uma escola fazendária que faz esse trabalho de seminários, simpósios, enfim, treinamento. Hoje eu estou afastado da fiscalização, mas acredito que os novos fiscais vão se submeter a esse tipo de treinamento. E o senhor colaborou nesse curso de formação quando o senhor foi diretor do Departamento de Estudos e Legislação Tributária do ICMS? Colaborei. Havia na época um convênio entre a Secretaria de Fazenda e a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. E havia um núcleo.
em que a gente dava esse tipo de aula, demos treinamento, por exemplo, sobre substituição tributária, sobre máquina registradora, que hoje se chama emissor de cupom fiscal. Enfim, foi um período bastante interessante de elucidar as dúvidas dos colegas, ministrar esse treinamento para quem estava realmente trabalhando em contato direto com o contribuinte. Vamos à próxima pergunta, então, que interessa a todos, né? Vamos falar sobre dinheiro. Quanto ganha um fiscal de rendas? Hoje, inicial, cargo inicial, quando ele entra, e final. Quanto é que ele começa ganhando, quanto é que ele termina ganhando? Em média. O salário inicial para quem está entrando agora nesse concurso é de R$ 7.587. Isso é vencimento básico, ou já com remunerações, gratificações, é bruto, é líquido? É o vencimento básico bruto. Aí depois vem os descontos, né? E esse salário, ele vai... Isso para o fiscal de rendas de terceira categoria. Existem algumas gratificações, como por exemplo... Sim, aquele que exerce uma função ou um cargo em comissão tem a gratificação do cargo em comissão. Mas esse já é mais para frente, né? Estou dizendo ainda mais no inicial. Ele pode ganhar, por exemplo, que tipo de gratificações, que tipo de benefícios que podem ser somados ali ao seu vencimento básico? Ele pode juntar isso os triênios, né? Cada 3 anos que ele passa na função, ele recebe uma remuneração. Ele tem auxílio transporte, ele tem auxílio para o carro dele para fazer as fiscalizações, gasolina, ele tem creche, mãe, enfim, ela tem para os seus dependentes, bolsa de estudos, auxílio educacional. Não. Ele tem auxílio transporte, não tem, né? Não tem nada disso. Não tem nada disso. O salário dele ali, 7.500 e acabou. É verdade, tá ótimo. Ele vai se virar com aquele salário. Dentro das circunstâncias, acho um excelente salário para quem está começando. Agora tem os triênios, etc. E à medida que ele avança na carreira, ele pode exercer cargos, né, como esses que eu mencionei, cargo de superintendente, de diretor de departamento. E então ele ganha uma gratificação em função deste cargo que ele exerce. E no Conselho de Contribuintes, por exemplo, ele ganha um jeton pelas sessões. Não muita coisa não, mas ele ganha. Então, o senhor está querendo me dizer que quando ele atua como fiscal, ele pode ganhar uma comissão por cada multa aplicada? Seria essa a interpretação? Antigamente havia essa participação na multa, tá? Ao que me consta, atualmente não há mais isso. Pelo menos eu nunca mais ouvi falar. E esse jeton seria por causa de quê? Em função do número de sessões de que o conselheiro participa. Pelas sessões, tá bom. E o fiscal em fim de carreira? Quanto é que ele pode chegar a ganhar lá? R$12.000. 12 mil. Então começa ganhando em torno de 7.500, termina ganhando em torno de 12 mil. Mais os cargos em comissão, se porventura ele vier a acumular. E as vantagens por tempo de serviço. Agora há um teto, as vantagens dos triênios. Sim. Dos triênios. Agora há um teto, em função da remuneração do governador do estado. Então ele estaria preso à remuneração do governador. Ele não poderia nunca ultrapassar isso. Professor, o senhor tem livros publicados? Não, eu escrevi uma monografia muitos anos atrás sobre máquina registradora, né, que hoje se chama emissor de cupom fiscal. Mas isso foi na época que fiz um curso na Escola do Serviço Público em Brasília, e foi publicado, foi um best-seller, rodaram 6.000 exemplares, mas já está esgotado. E o senhor pretende relançar? Não, porque mudou muito, né? Isso está ligado a computador, né? Hoje é completamente diferente. E depois, sobre o assunto, temos excelentes livros publicados, então não precisa ninguém se dar o trabalho de escrever outro livro, que o mercado já oferece excelentes
Sim, mas de qualquer forma as editoras devem estar de olho aberto aí para esses profissionais ímpares como o senhor, que tem uma experiência vastíssima de 34 anos, que obviamente não podem deixar de serem aproveitados no próximo concurso. Estou aberto a convites, sugestões, né? Então os diretores de cursos preparatórios, aquelas escolas, faculdades que quiserem aproveitar aqui o